A musicologia evolucionária é um subcampo da biomusicologia, que cobre os mecanismos cognitivos de apreciação musical e criação musical na teoria evolucionária. Tal como a origem da linguagem, a origem da música tem sido um tema de especulação e debate durante séculos. As principais teorias incluem a teoria de escolha do parceiro de Darwin. As mulheres escolhem os parceiros masculinos com base em exibições musicais. A ideia de que os comportamentos musicais humanos se baseiam principalmente em comportamentos de outros animais, na zoomusicologia. A ideia de que a música surgiu porque promove a coesão social. A ideia de que a música surgiu porque ajuda as crianças a adquirir competências verbais, sociais e motoras. E a ideia de que os padrões de som e movimento musicais e as ligações entre música, religião e espiritualidade tiveram origem na psicologia pré-natal e na ligação mãe-bebê. Dois tópicos importantes para qualquer subcampo da psicologia evolutiva são a função adaptativa, se existir, e a história filogenética do mecanismo ou comportamento de interesse, incluindo quando é que a música surgiu na ancestralidade humana e a partir de que características ancestrais se desenvolveu. O debate atual aborda cada um destes aspectos. Uma parte da questão da função adaptativa é saber se a música constitui uma adaptação evolutiva ou uma exaptação, ou seja, um subproduto da evolução. Steven Pinker, no seu livro How the Mind Works, Como a Mente Funciona, em português, argumenta que a música é apenas um cheesecake auditivo. Era evolutivamente adaptável ter uma preferência por gordura e açúcar, mas o cheesecake não desempenhou um papel nesse processo de seleção. Este ponto de vista foi diretamente contrariado por numerosos investigadores musicais. A adaptação, por outro lado, é realçada em hipóteses como a de Edward Hagen e Gregory Bryant, que postula que a música humana evoluiu a partir de sinais territoriais dos animais, acabando por se tornar um método de sinalizar a coesão social de um grupo a outros grupos, com o objetivo de fazer alianças multigrupais benéficas. A mudança evolutiva para o bipedalismo pode ter influenciado as origens da música. O pano de fundo é que o ruído da locomoção e da ventilação pode mascarar informações auditivas críticas. É provável que a locomoção humana produza sons mais previsíveis do que a dos primatas não humanos. Os sons de locomoção previsíveis podem ter melhorado a nossa capacidade de arrastamento, que é a sincronização do comportamento de diferentes organismos através de um ritmo regular. Um sentido de ritmo poderia ajudar o cérebro a distinguir entre sons provenientes de fontes distintas e também ajudar os indivíduos a sincronizar os seus movimentos uns com os outros. A sincronização do movimento do grupo pode melhorar a percepção, proporcionando períodos de silêncio relativo e facilitando o processamento auditivo. O valor adaptativo de tais capacidades para os primeiros antepassados humanos pode ter sido uma melhor detecção de presas ou perseguidores e uma melhor comunicação. Assim, o andar bípede pode ter influenciado o desenvolvimento do arrastamento nos humanos e, consequentemente, a evolução das capacidades rítmicas. O bipedalismo é a capacidade de andar ereto sobre duas pernas. É uma forma de locomoção terrestre em que um organismo se move utilizando apenas as suas duas extremidades inferiores como pernas ou patas. Os hominídeos primitivos viviam e deslocavam-se em pequenos grupos. O ruído gerado pela locomoção de dois ou mais indivíduos pode resultar numa mistura complicada de passos, respiração, movimentos contra a vegetação, ecos e etc. Os animais ou máquinas que se movem desta forma são conhecidos como bípedes, que significa dois pés, do latim bi para dois e ped para pé. A capacidade de perceber diferenças de altura, ritmo e harmonias, ou seja, a musicalidade, entre aspas, poderia ajudar o cérebro a distinguir entre sons provenientes de fontes distintas e também ajudar o indivíduo a sincronizar os movimentos com o grupo. A resistência e o interesse pela audição podem, pelas mesmas razões, ter sido associados à vantagem de sobrevivência, resultando eventualmente na seleção adaptativa de capacidades rítmicas e musicais e no reforço dessas capacidades. A audição de música parece estimular a libertação de dopamina. A locomoção rítmica em grupo, combinada com a escuta atenta da natureza, pode ter resultado num reforço através da libertação de dopamina. Um comportamento essencialmente baseado na sobrevivência pode eventualmente ter atingido semelhanças com a dança e a música, devido a esses mecanismos de reforço. Uma vez que a música pode facilitar a coesão social, melhorar o esforço de grupo, reduzir conflitos, facilitar o desenvolvimento de capacidades perceptivas e motoras e melhorar a comunicação transgeracional, um comportamento semelhante à música pode, a dada altura, ter sido incorporado na cultura humana.
Outra função adaptativa proposta é a criação de laços intragrupais. Neste aspecto, a música tem sido vista como um complemento da linguagem, ao criar emoções fortes e positivas sem ter uma mensagem específica sobre a qual as pessoas possam discordar. A capacidade da música para causar arrastamento também tem sido apontada. Uma explicação diferente é que a música sinaliza a aptidão e a criatividade do produtor ou do intérprete para atrair parceiros. Outra ainda é que a música pode ter se desenvolvido a partir de interações auditivas entre mães e bebês humanos, a chamada fala de bebê, uma vez que os seres humanos têm um período muito longo de desenvolvimento infantil. Os bebês conseguem perceber características musicais e algumas interações auditivas entre mães e bebês têm semelhanças com a música. O que é a fala de bebê? A expressão fala de bebê se refere ao modo de falar mais alto e cantado que os pais de um bebê geralmente adotam para se comunicar com ele, e que pode, de acordo com alguns estudos, ter origens biológicas. Parte do problema do debate reside no fato de a música, como qualquer função cognitiva complexa, não ser uma entidade holística, mas sim modular. A percepção e a produção de ritmo, melodias, harmonia e outros parâmetros musicais podem, assim, envolver múltiplas funções cognitivas com histórias evolutivas possivelmente bastante distintas. O modelo Davi da música evolutiva. Joseph Jordania sugeriu que a música, bem como vários outros elementos universais da cultura humana contemporânea, incluindo a dança e a pintura corporal, fazia parte de um sistema de controle de predadores utilizado pelos primeiros hominídeos. Sugeriu que o canto alto e ritmado e os tambores, juntamente com os movimentos corporais rítmicos ameaçadores e as pinturas corporais, eram o elemento central do antigo Davi, o display audiovisual intimidador. O Davi era também um fator-chave para colocar o grupo de hominídeos num estado alterado de consciência específico, a que ele chama de, entre aspas, transe de batalha, em que não sentiam medo nem dor e se dedicavam religiosamente aos interesses do grupo. Jordania sugeriu que ouvir e dançar ao som de música rock ritmada e alta, usada em muitas unidades de combate contemporâneas antes das missões de combate, está diretamente relacionado com isto. Para além da defesa contra predadores, Jordania sugeriu que este sistema era a estratégia central para obter alimentos através de confrontos ou de uma recolha agressiva. Teoriza-se que o zumbido pode ter desempenhado um papel importante na evolução dos primeiros seres humanos, os hominídeos, como chamadas de contato. Muitos animais sociais produzem sons aparentemente aleatórios e indistintos, como o cacarejar das galinhas, quando estão a realizar as suas tarefas cotidianas, como procurar alimentos e alimentar-se. Estes sons têm duas funções. A primeira, permitir que os membros do grupo saibam que estão entre parentes e que não há perigo, e a segunda, em caso de aparecimento de sinais de perigo, como sons suspeitos ou movimentos numa floresta, o animal que se apercebe primeiro do perigo para de se mover, para de produzir sons, fica em silêncio e olha na direção do sinal de perigo. Os outros animais seguem rapidamente o exemplo, e muito rapidamente todo o grupo está em silêncio e a analisar o ambiente em busca de um possível perigo. Charles Darwin foi o primeiro a perceber-se deste fenômeno, tendo-o observado entre cavalos selvagens e gado bovino. Jordania sugeriu que para os seres humanos, tal como para muitos animais sociais, o silêncio pode ser um sinal de perigo, e é por isso que o zumbido suave e os sons musicais relaxam os seres humanos, como na musicoterapia e canções de ninar. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo. Se você gostou, apoie a gente se inscrevendo e compartilhando os vídeos. Um abraço.